Bom, vamos então para a parte de fazer a prece, e depois nosso irmão Rogério vai falar sobre a fé humana, né? Muito importante. Agradecemos por mais essa oportunidade de estarmos nessa casa que nos acolhe, que tem sempre o propósito de nos fortalecer, de trazer os ensinamentos da doutrina espírita, que tanto nos auxiliam na nossa vida, fazem a gente ter força, ter coragem e seguir firme na nossa caminhada evolutiva. Que o nosso irmão que fará uso da palavra seja ajudado, seja envolvido pela espiritualidade e que seja muito proveitoso o estudo dessa noite para todos nós. Graças a Deus e que assim seja. Com vocês, nosso irmão Rogério, falando sobre a fé humana. Boa noite a todos. Tá bom o som aí, gente? Tá ouvindo tranquilo? Então tá ótimo. Nós estamos vivenciando, né? Estava até conversando aqui com a Valéria agora, nós estamos vivenciando um momento bastante atípico, depois desses 2 anos aí de passando por esse aperto, por esse sufoco, né? Por essa situação totalmente atípica da pandemia. Nós percebemos que houve, na maioria das pessoas, um certo arrefecimento, um abrandamento, para não usar a palavra desânimo. E nós percebemos muito assim que as iniciativas, elas vêm se escasseando, elas vêm diminuindo, e as pessoas perderam um pouco. Essa não é uma opinião minha, é uma análise mais profunda de alguns estudiosos, alguns cientistas políticos e sociais. As pessoas vêm perdendo um pouco essa iniciativa, aquela disposição, né, que muitas vezes a gente chama coragem de empreender, não só na área econômica, né, no empreendimento pessoal, de aceitar os desafios que a vida se nos propõe o tempo todo. Se nós observarmos, a vida não para, ela não nos deixa sossegados, né? Quando a coisa está muito calma, passou alguns dias de calma, de tranquilidade, você pode começar a ficar desconfiado e se preparar, porque algo vai acontecer para tirar a gente daquele estado de meio que letargia, né? A gente fica adormecido e passa a gostar. Depois de alguns dias, o mais grave é isso, e talvez por isso a vida reaja, nós passamos a nos acostumar. Nós deixamos de fazer uma atividade e rapidamente nós nos acostumamos de não estar fazendo mais aquela atividade. E aí eu disse para a Valéria, eu rodo nas obras fundamentais, e eu gostei muito quando ela usou a expressão obra fundamental da doutrina espírita, porque durante muitos anos a gente ouviu no movimento espírita se falar das obras básicas, né? E quando você fala em obra básica, você fala assim, bom, então tem alguma coisa além disso, né? Superior a isso. Então o movimento, algumas pessoas dentro do movimento espírita passaram a usar essa denominação de obras fundamentais, porque as 5 obras fundamentais mais a revista espírita são realmente as obras fundamentais e fundacionais da doutrina espírita. Porque é a partir da publicação de O Livro dos Espíritos, em 18 de abril de 1857, que o Espiritismo passa a existir como realmente uma doutrina. E passa também a ser construída pelo senhor Allan Kardec e os Espíritos Superiores até 1869, quando Kardec desencarna. Como eu estava falando sobre a fé humana, esse é um capítulo muito interessante, né? Está ali, ó, a cola ali para vocês, não sei se dá para ler, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, a fé transporta montanhas, ou a fé que transporta montanhas. Eu mexo nas obras fundamentais e acabo nesse capítulo, né, que daqui uns tempos eu vou acabar decorando ele, né, e vou fazer citações desse capítulo. Ele é muito interessante e ele fala exatamente sobre essa fé humana, essa capacidade que nós temos, não da fé divina. Eu vou trazer até uma separação, né? Porque lá no tópico 12, os Espíritos dizem assim, o senhor Allan Kardec ratifica. A fé humana ou divina, né? Nós temos uma fé humana e uma fé divina,
segundo a aplicação que o homem der às suas faculdades. Então a fé vai ser humana ou divina de acordo com aquela aplicação que nós demos a esse sentimento. Em relação às necessidades terrenas, estaremos falando da fé humana. Ou as suas aspirações celestes e futuras, estaremos falando da fé divina. Mas hoje nós vamos falar da fé humana, até porque a fé divina ela é inerente ao espírito humano, esteja ele onde estiver situado, onde estiver colocado. Mesmo aqueles que nunca foram evangelizados dentro do próprio cristianismo, têm uma noção profunda, uma noção que trazem não se sabe de onde, de que existe um gerenciamento maior, de que existe uma entidade que gerencia todo esse caos aparente, que faz com que tudo isso dê certo e funcione. Então, a fé humana ela é inerente ao espírito humano, e nós vamos encontrar Jesus falando muito poucas vezes, ou nos estimulando, ou nos incentivando a trabalhar a fé humana. Ele várias vezes nesse capítulo ele vai dizer a fé divina ela é imprescindível. Mas ele não nos chama a atenção para que nós confiemos em Deus. Porque, como eu disse, é um sentimento inerente, até mesmo, muitas vezes, até daqueles que não acreditam em Deus. Não, eu não acredito em Deus, eu acredito numa força maior. Eu acredito num arquiteto universal. Eu acredito numa força cósmica. Chame Deus do que quiser, não tem problema nenhum, a gente não vai brigar com ele por isso, Então, a fé humana ou divina, segundo a aplicação que o homem der às suas faculdades, em relação às necessidades terrenas ou às suas aspirações celestes. Nós vamos falar da fé humana e nós vamos falar dessas necessidades, nessas necessidades terrenas. Então, como eu disse, é imprescindível, a fé em Deus é imprescindível, e ela é inerente ao espírito humano, seja lá como ele qualifica ou como ele batiza Deus, mas todos nós sabemos e temos uma noção de que existe algo acima de todo o acaso, um acaso. Eu acredito no acaso inteligente. Vamos acreditar em Deus, não existe o acaso, ainda mais acaso inteligente. Por trás de tudo inteligente tem uma fonte, e tem uma base inteligente. Então ele começa dizendo assim, olha, a fé é o sentimento inato no homem de suas destinações, ou de sua destinação. É a consciência das prodigiosas faculdades que trazem germe no íntimo, a princípio em estado latente, mas que ele deve fazer germinar e crescer através da sua vontade ativa. E às vezes eu vejo assim, a gente lê o Evangelho, lê Kardec, lê as perguntas de Kardec, e lê e terminou. Mas não é bem assim. Porque se a gente voltar lá e, como eu digo, esmiuçar as colocações, a gente vai se assustar. Olha só, a fé é um sentimento inato, como eu disse. Nós trazemos em nós esse sentimento de fé. A fé é um sentimento inato no homem da sua destinação. Nós sabemos que existe algo acima do acaso, algo que gerencia esse destino que nós aventuramos, que nós nos aventuramos dentro desse processo de viver. E ele continua, é a consciência das prodigiosas faculdades que trazem germe no íntimo. Nós trazemos essas faculdades, mas a princípio elas não são aparentes. Todos nós temos, mas elas estão em germe. É a semente, nós trazemos a semente destas prodigiosas faculdades. A princípio em estado latente. E o mais importante, olha só o que eles dizem, mas que ele, o homem, deve fazer germinar e crescer através da sua vontade ativa. Ele nem fala só de vontade, porque eu costumo brincar que aqui, por exemplo, nós temos aí talvez 1/3 das cadeiras ocupadas e 2/3 vazios, Vocês que estão aqui hoje presencialmente tiveram vontade ativa. Eu vou. Não, mas vai chover. Eu vou. Mas vai chover? Não, já fizeram a gente a prova d'água. Pode ficar tranquilo que não tem problema. E os outros lugares vazios talvez não foram ocupados por pessoas que tiveram boa vontade. Eu acho que eu vou no centro hoje. Ah, mas vai chover mesmo, Melhor não ir, não.
então não adianta boa vontade. Até porque existe um ditado popular que de boa vontade o inferno está cheio, né? Então é vontade ativa. Cabe a nós fazer germinar em nós essa capacidade. Porque a gente olha para as pessoas e fala, nossa, como é que fulano é esperto, hein? Como ele tem o tino para fazer certa coisa. E você? A gente fala das outras pessoas como se nós estivéssemos fora desse processo, como se a nós fosse vetado esse processo. E aí o Evangelho segundo o Espiritismo, lá na mensagem Um Espírito Protetor, Paris, 1863, ele diz que, através da sua vontade ativa, cabe ao homem fazer com que ele cresça e germine. Nós temos essas capacidades. Quando nós olhamos as pessoas, falamos, nossa, ele tem uma iniciativa tão grande. Você não tem, porque ainda você não depositou vontade ativa nesta disposição para fazer que germinasse isso em você. Eu brinco às vezes com as pessoas acham até que é falsa modéstia, coisa que eu não tenho é falsa modéstia. Eu não tenho nem modéstia, quanto mais falsa modéstia, né? Então, há 20 anos atrás, talvez um pouco mais, uns 25 anos atrás, você vai falar no centro espírita, rapaz, você está ficando doido, eu nunca vou falar num lugar, em público. Nunca vou falar em público. E a gente vê hoje, né, que ainda dá um frio na barriga e dizem que isso é importante. Isso é importante porque te mantém vivo, você não cai na monotonia, não cai na rotina. Né? Antes de vir para cá, quando vai dando assim, uns 20 minutos antes de sair de casa, dá aquela certa apreensão, mas dentro do controlável, dentro do aceitável, senão é patológico o processo, né? Então, investir nesses potenciais que nos trazem, que nós trazemos em germe, é uma responsabilidade de nós mesmos. Nós temos que adubar isso, nós temos que aceitar os desafios. Mas muitas vezes nós também queremos começar no top 10, não dá. Nós temos que começar com as pequenas ações, né? Com as pequenas atividades, para irmos galgando uma certa confiança e construindo essa fé. E as nossas ações serão todas realizadas em cima destas bases, dessa fé raciocinada e dessa fé construída de se entender capaz de realizar o trabalho. Acreditar-se capaz de realizar o trabalho. Porque a gente ouve muito, né, quando se fala em trabalho, a gente fala, quem sou eu? Né? Se for na casa espírita, tem outra entonação até, né? É mais lenta. Quem sou eu? Aquela voz chorosa, sabe? Vamos aplicar a passo. Quem sou eu? Como eu gostaria. E não aplica por quê? É um estudo rápido, entender como é que funciona o processo do passe, que não é mágico, é um processo técnico, científico, que envolve disposição, vontade e aceitação, receptividade do outro, é estabelecer um vínculo com o outro. Por que não aplicar? Mas a gente ouve, quem sou eu, meu irmão? Eu estou apenas no começo da caminhada. Vá aos livros, conheça o passe, se disponha ao trabalho. Estou falando dentro da casa espírita, mas isso acontece na vida também. Não é? Nós vamos te promover, não gosto de mandar em ninguém, eu não gosto de gerenciar nada, deixa eu quieto aqui no meu canto, ou seja, acomodação. A gente se acomoda. E a vida nos oferece os desafios e a gente não aceita. O homem de gênio que persegue a realização de um grande empreendimento triunfa se tem fé, porque sente em si mesmo que pode e deve triunfar. E essa certeza íntima lhe dá uma extraordinária força. Sabe aquelas pessoas que falam assim, vai dar certo? Vamos lá, gente. Vamos lá, vamos reunir aqui que vai dar certo. Vamos fazer. Não, como é que nós vamos fazer essa obra? Para não ter dinheiro. Vamos lá, vamos começar, porque começar e movimentar
contagia as pessoas. O exemplo contagia. E você se envolve, as pessoas, o que vocês estão fazendo aí? Nós estamos fazendo. Eu vou ajudar um pouquinho, quando eu puder eu venho. E as pessoas começam a ver e começam também a se animar. Por quê? Porque essa disposição é inerente a todos nós. O que falta, às vezes, é um beliscão, uma alfinetada, um empurrão, um tropeção, um puxão de orelha. Porque é muito bom realizar as coisas, sabe? Principalmente quando a gente extrapola o âmbito da normalidade, da minha obrigação. Tem gente que fala assim, eu só faço a minha obrigação. Bom, obrigação você não está fazendo nada demais, porque o nome já chama obrigação, é ação obrigatória. Então não está fazendo nada demais. Mas existe gente que não faz nem obrigação. Bom, aí é problema da pessoa, né? E ele vai responder pelas responsabilidades da incúria, sei lá como eu vou chamar, para tomar cuidado para não mexer com as pessoas. Porque é muito bom você fazer algo além. Tem gente que vira para mim e fala assim, como é que você tem tempo? Mas para quê? Não, porque eu vejo que você tem um batalhão de redes sociais, você tem uns estudos, você faz palestra, você vai no abrigo, você faz não sei o quê. Como é que você tem tempo para tudo isso? Tempo é prioridade. Você direciona o seu tempo para aquilo que você elege como prioridade. Eu não tenho tempo para nada, olha, eu não tenho tempo para ir para a academia, eu não tenho tempo para caminhar. Basta um pico de pressão, uma visita ao cardiologista, e ele diz assim, se você não tomar cuidado, você vai morrer. No outro dia você tem tempo para caminhada, para academia. Então tempo é prioridade. É aquilo que você prioriza. E o problema, ou melhor, o benefício da tal da obra extra-horário, extracurricular, extra-obrigação, é que ela gera um prazer tremendo. O pessoal fala muito em endorfinas, né? Comer uma comida gostosa, uma atividade física, uma boa caminhada, uma obra de arte, isso estimula a produção de endorfina na gente. Envolva-se num projeto. Doe o seu tempo, doe-se. E você vai ver o que é endorfina. Acordar 3 horas da manhã, apesar de estar cansado, e ao invés de reclamar, planejar para o outro dia. 2, 3 horas até que o sono te pegue novamente. Sabe, é você estabelecer, viciar-se nesse prazer advindo da ação positiva. Envolver-se. E quando essas plantas ou quando esses germes germinam, quando essas sementes divinas germinam em nós, não tem jeito. Elas vão nos transformar. A fé sincera é dominadora e contagiosa. Olha só, dominadora, exatamente o que eu falei. Você não fica mais sem. E contagiosa. As pessoas que estão ao redor começam a ver. Como é que você tem tempo para tanta coisa? Você tem 4 Instagram, 3 Facebook e mais não sei o que. Além disso, trabalho, além disso. Tempo é prioridade. É gostar de fazer aquilo que você faz, fazer com uma finalidade útil e parar de vez em quando, ao final de cada uma dessas ações, e curtir o prazer advindo. Sabe? Ócio criativo e ócio preguiçoso às vezes, sabe? Aquela de deitar e falar assim, agora eu não vou fazer nada. Não fale que não vai pensar em nada, porque aí piora, que aí você pensa mais coisa. Quando a gente fala assim, eu não vou pensar, aí dana tudo, aí que você pensa mesmo. Então você tem que relaxar, respirar, porque a gente para de respirar. Nós somos uns seres muito diferentes mesmo, gente. A gente às vezes vive dias e dias respirando somente o suficiente para não morrer asfixiado. Sabe aquela respiração aqui? E aí de vez em quando eu dou umas respiradas perto de algumas pessoas, a pessoa está sentindo alguma coisa? Né? Porque eu, sabe, aquela de tirar o ar da sala, dá até um calafrio, você fala assim, nossa, o que é isso? Oxigênio! É o oxigênio, o cérebro não está acostumado, quando você dá umas 3,
Você fica tonto, dá até uma onda. Oxigênio, porque a gente não está acostumado com isso, que a gente fica só assim, ó. A boca meio aberta. O ar, se quiser, tem que entrar e sair sozinho. Está aberta a boca, se você quiser entrar, tudo bem. Quase morto. E andando, e a gente fala em zumbi. Pô, os caras vão andando, isso é que Jesus fala, deixa aí os mortos, enterrar os mortos. Nós já muitas vezes já morremos e não sabemos. Sabe, vai andando pela rua, apressado. E apressado. E vai Você está indo aonde? Se perguntar sério, fala, não, para aí, você está indo aonde? Ele não sabe para onde ele está indo. Ele não tem nada para fazer, mas ele está apressado. É uma forma de compensar a inércia, de compensar o não fazer nada. E aí você começa a se convencer que você é muito ocupado, que você não tem tempo para nada. E começa a fazer planos absurdos. Segunda-feira, amanhã, começa Pantanal. Não perco. Eu assisti um pouquinho dessa novela, agora eu vou assistir. Para de inventar história, né? Troço chato, danado. Quer conhecer o Pantanal? Junte dinheiro, faça uma excursão, vá ao Pantanal, ainda mais onde é filmado, em Aquidauana, é a porta do Pantanal. É o Pantanal mais pobre, mais explorado. Eles vão filmar a novela na região de aqui. Eu conheço o Pantanal todo, frequentei o Pantanal 20 anos. Então conheço de Aquidauana até lá em cima, no Alto do Piquiri, na divisa de Mato Grosso com Mato Grosso do Sul. Todos os rios, todas as pescarias que se pode fazer no Pantanal, até que chegou uma hora que eu parei. E as pessoas falaram, parou de pescar? Parei. Mas por quê? Cheguei lá numa sexta-feira, aquele calor maravilhoso de 40 graus, em Várzea Grande, do lado de Cuiabá. Fui para uma chalana com ar-condicionado, suítes. Né? Porque para sofrer, pelo menos sofra com conforto. Pesquei sábado, pesquei segunda. Na segunda-feira, 5 horas da manhã, eu tomei um café, desci a escada e o sol estava nascendo no Pantanal. Sabe? Lá perto de Miranda, coisa linda. E eu parei e falei assim, gente, o que eu estou fazendo aqui? Eu já peguei os peixes todos, os peixes já me conhecem pelo nome, os piloteiros me conhecem pelo nome. Eu conheço tudo nisso. O que eu estou fazendo aqui? E sofri até sexta-feira, porque a pescaria ia até a próxima sexta-feira. E não fui mais. Isso já tem uns 5 anos. Vamos voltar, né? Porque ele diz, a fé sincera é dominadora e contagiosa. Comunica-se aos que não a possuíam. Você pode contagiar as pessoas com essa fé, com essa disposição, com essa vontade. E ele diz que não possuíam, porque a partir do momento em que você motiva, incita, eles já a possuem, porque ela estava lá, só faltava regar, só faltava uma pazinha de adubo. E nem mesmo desejariam possuí-la. Eu gosto disso. A fé sincera, dominadora e contagiosa, comunica-se ao que não a possuíam e nem mesmo desejariam possuí-la. O cara está lá desavisado, aí fala, vem cá, vão ali comigo. Eu já fiz muito isso. Vão ali comigo tomar um café? O pessoal da fábrica vem, sabe, aqueles executivos, eu trabalho numa empresa bastante grande, e aí vem aqueles executivos da fábrica e falam assim, onde é que você está indo? Vamos num novo cliente? Eu falei, não, vamos dar uma volta ali, vou te mostrar um negócio. E quando ele vê, ele está lá dentro do Lar Abrigo Amor a Jesus. E aí você vê um executivo que deveria pensar só em negócio, chorar. Né, Anjo? E 1 ano depois ele volta a Friburgo, para vocês verem como é que contagia. 1 ano depois ele volta a Friburgo e começa a me provocar. Aqui, vamos passar lá no abrigo para mostrar o abrigo para Sheila, que era a outra moça que estava junto, que não conhecia ainda. Ele queria mostrar para ela. E ele me falou isso umas 3 vezes. Eu falei, meu Deus do céu, que foi contagioso, mas está enjoado, né? Nós temos um monte de serviço para fazer. Cheguei lá no abrigo, ele mostrou o abrigo todo para a amiga dele, rodou tudo lá para outra funcionária da fábrica, uma outra executiva da fábrica. E aí
Chegou na sala lá onde a gente fica lá, né? Eu, o Ângelo, o Roberto, o Douglas, o pessoal lá do abrigo fica lá tramando, né? E lutando contra as dificuldades. Ele se chegou, vou aproveitar que vocês estão aqui, nós trouxemos e começou a chorar e tirou do bolso o envelope de uma campanha que ele fez dentro da empresa para trazer para o abrigo. Então a fé é contagiosa, isso, sabe, mesmo para aqueles que não desejariam possuí-la. Encontra palavras persuasivas que penetram na alma. Sabe, você falar para a pessoa, rapaz, experimenta. Não estou te falando que é bom, não, eu quero que você experimente. Mas você não deixar de direcionar essa possibilidade. Você, que eu digo, é você que já descobriu que é capaz de realizar e que a realização extracurricular, vamos dizer assim, traz um prazer absurdo. Então não deixe de tentar fazer com que as pessoas também se nutram disso, usufruam disso. A fé, para ser proveitosa, deve ser ativa, não pode adormecer. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, gente. Não são frases de efeito. A fé, para ser proveitosa, deve ser ativa, não pode adormecer. Ah, mas quando eu me aposentar, aí sim eu vou fazer. Porque agora eu não tenho tempo, mas quando eu me aposentar, e aí desencarna 3 dias antes de se aposentar e fica uma frustração danada. Quando não houver vento, reme, sabe? Quando não está indo as coisas, faça alguma coisa. Faça alguma coisa, não se entregue, não deixe que a vida dite o ritmo. Dite você o ritmo da vida. A vida é sua. E aí nós vamos nos deparar com um grande instrumento do Evangelho segundo o Espiritismo, que é a parábola da figueira seca. Essa parábola ela é interessantíssima porque ela fala exatamente disso, dos potenciais que nós trazemos em nós e que muitas vezes passamos por aqui e não os aproveitamos. Não permitimos ou não fazemos nada para fazer com que eles germinem, para nos transformarmos em pessoas úteis. Para quê? Para as outras pessoas? Não, para nós mesmos. É aquele prazer advindo, é aquele sentimento de missão cumprida, é aquele travesseiro de pluma de ganso, sabe? Aquele travesseiro que você deita e ele te abraça. Porque você fez o que podia fazer e o que deveria fazer naquele dia. A parábola da figueira seca diz assim: e ao outro dia, por quê? Porque isso aconteceu na Páscoa. Então, Jerusalém estava lotado e eles estavam numa outra cidade. Então, passando, né? E ao outro dia, como saíssem de Betânia, Betânia é pertinho de Jerusalém, ou era pertinho, né? Hoje deve fazer parte da grande Jerusalém, teve fome. Quem teve fome? Jesus. Caminhando de Betânia, voltando para as festividades da Páscoa em Jerusalém, ele teve fome, né? E tendo visto ao longe uma figueira, foi lá ver se acharia nela alguma coisa. E quando chegou a ela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Ué, mas se não era tempo de figo, o que Jesus foi fazer lá? É linguagem simbólica. Certamente esse fato não ocorrera. E se ocorreu, foi para instruir aqueles que estavam com ele, para contaminar, para contagiar aqueles que estavam com ele. Uma figueira bonita, toda cheia de folhas, totalmente frondosa, forte, mas sem frutos. Mas não era tempo de fruto. A natureza não se derroga, né? Não dá fruto fora do tempo de fruto. E olhando-lhe, disse, olhando a figueira, ele disse: nunca jamais como alguém fruto de ti para sempre. Jesus disse a ela. E no outro dia pela manhã, ou seja, eles estavam indo a Jerusalém e voltavam a Betânia para dormir. No outro dia de manhã, quando eles passaram novamente, né, e no outro dia pela manhã, ao passarem pela figueira, viram que ela estava seca até a raiz. Magnetismo. Se ocorreu, magnetismo. Magnetismo humano. Fé humana.
Falar com disposição, sabe? Nunca, jamais coma alguém fruto de ti para sempre. Falar do coração. E no outro dia pela manhã, ao passarem pela figueira, viram que ela estava seca até as raízes. Então, lembrando Pedro do que ocorrera no dia anterior, disse para Jesus: olha, mestre, como secou a figueira que tu amaldiçoaste. Pedro observa, né? Porque intimidade, a gente acha que Jesus era uma coisa assim, um ser à parte, né? Que todo mundo olhava e falava, é Jesus, né? E caía. Não, eles tinham intimidade. Olha, Pedro, mestre, olha aí, olha a figueira que o senhor secou, o senhor amaldiçoou ontem. Ó, morreu mesmo, hein? O senhor tá fogo, hein? O senhor não é mole não, hein? E aí o que acontece? Respondendo-lhe, Jesus lhe disse: tende fé em Deus. A fé é imprescindível, a fé em Deus é imprescindível. Lembra lá do começo? Tende fé em Deus. Em verdade vos afirmo que todo o que disser a este monte, tira-te e lança-te ao mar, e isso sem hesitar no seu coração, mas tendo fé de que tudo o que disser sucederá, ele o verá cumprir assim. Vai dar certo. Vamos em frente, porque vai dar certo. Nós vamos vencer mais esse desafio. Nós vamos conseguir construir essa casa. Nós vamos enfrentar esse desafio de cabeça erguida. E aqui ele está falando de fé humana. Porque ele está falando, aí o pessoal, não, mas ele fala dos montes, é dos montes. Não, lá no começo, quando ele fala da fé do menino, aí ele está falando dessas montanhas da iniquidade, né, da descrença. Aqui não, aqui ele está falando de matar uma figueira. Aqui ele está falando de transportar realmente. Aqui ele está falando da capacidade humana quando nós falamos com disposição. Com disposição. Com vontade, com fé. E aí ele não perde a oportunidade, porque em torno da figueira o que ele faz? Ele ensina. Ele ensina, ele dá uma aula, ele mostra para aqueles homens o que é capaz a fé robusta, a fé humana, a fé de transformar a ponto de matar uma figueira. E as pessoas às vezes me perguntam, mas eu posso aplicar passe na minha samambaia? Cuidado. Cuidado, que você pode matar a sua samambaia. Eu posso aplicar passe no meu gatinho? Ou no gatinho da Valéria? Cuidado. Quem disse que essas energias são afins? Quem disse que aquele gatinho tem capacidade ou condições de receber uma carga energética que você não conhece? Porque nós não nos conhecemos dentro desses potenciais. No meu gatinho, se eu amo o meu cachorro, eu vou aplicar um passe nele porque ele está sentindo dor. Se eu o amo, está regulado a dosagem do que ele vai receber, pelo ato de amar aquele animal. Mas nós temos que tomar cuidado, porque é possível, não tem aquelas pessoas, minha avó tinha uma... Isso é história, piada interna na minha casa, eu já contei isso aqui. Minha avó, a madrinha da minha mãe, né, dizia pro meu avô, para alguém que passasse lá na roça, lá no interior, né? E aí falava, avisa a Amélia que domingo eu vou lá. Quando chegava a notícia, minha avó de manhã, domingo de manhã, criança, tira a samambaia, bota lá atrás da casa, o canarinho bota lá, porque a comadre dela era um amor, mas se ela falasse, Amélia, que samambaia, que samambaia linda. É o que? É ódio da samambaia? Não. É energia. Alguns de nós têm algumas energias interessantíssimas. Estou com uma dor aqui de cabeça. Coloca a mão. Passou. Mágica? Não. Magnetismo humano, fé, disposição, amor. Como canta esse canarinho? No outro dia as perninhas estão assim para cima. Não tem esses casos? A gente não conhece essas histórias? Né? Seca a pimenteira. O cara até pimenteiro, o cara fala, que coisa linda! No outro dia as pimentas estão tudo no chão. E a planta morta.
Magnetismo. Então Jesus faz isso. Nossa, Jesus matou a figueira para dar aula, para ensinar para aqueles que estavam com ele. Olha só. A figueira seca é o símbolo das pessoas que apenas aparentam o bem. O evangelho é duro, gente. O evangelho não tem negócio de quem sou eu? Ah, meu irmão. Não, os espíritos superiores, eles vão direto. É direto no pau da canela, como se diz. Que diz que é a dor mais miserável que existe, né? A figueira seca é o símbolo das pessoas que apenas aparentam o bem, mas na realidade nada produzem de bom. É forte essa colocação. E aí, olha só o que eles vão falar agora, gente. Não era nem, era até para ter omitido esse pedaço, olha só. Esse pedaço eu devia ter omitido. Dos oradores que possuem mais brilho do que solidez, dotados do verniz das palavras, de maneira que estas agradam aos ouvidos, mas, quando as analisamos, nada revelam de substancial para o coração. E, quando as acabamos de ouvir, perguntamos que proveito tivemos. E como a gente está ouvindo palestras aí que no final você vai dizer, que palestra, que meu Deus! Mas foi o que mesmo que ele falou? Ele falou lá um negócio, porra, mas você tinha que estar lá para você ver. Porque a pessoa falou de psicologia, ele falou de anatomia, ele falou do chikungunya, ele falou da dengue, ele falou de... mas não falou de espiritismo, ele não falou de evangelho. Dos oradores que possuem mais... Eu adoro esse pedaço. Dos oradores que possuem mais brilho do que solidez, dotados do verniz das palavras, de maneira que estas agradam aos ouvidos. Mas, quando as analisamos, nada revelam de substancial para o coração. E quando as acabamos de ouvir, perguntamos que proveito tivemos. Porque tem a síndrome da oratória, né? É a pessoa que está ali sentado ali com a Magui, com a Ângela, falando de um processo, de uma questão judicial ou jurídica, e aí, não, nós temos que resolver isso e tal, e aí sobe no púlpito. Boa noite, meus irmãos. Que Jesus esteja presente. Incorporação, o que é isso? O que aconteceu? É outra pessoa? Tem que ter espontaneidade, sabe? Verdade, porque senão fica sem brilho, sem solidez, sabe? Fica artificial. Locutor, sabe, das rádios antigas de FM, né? E ele continua falando da figueira, da parábola. É também o símbolo de todas as pessoas que podem ser úteis e não são. Eu não tenho tempo. Quem sou eu para te ajudar? Meu filho, pede, ora para Jesus. Aí Jesus deve falar, meu filho, eu já mandei ele aí para você ajudar. Eu já tinha feito, já a minha parte eu já fiz. Agora é com você. Eu quero sua sociedade. É também o símbolo de todas as pessoas que podem ser úteis e não o são, de todas as utopias, de todos os sistemas vazios, de todas as doutrinas sem bases sólidas. O que falta, na maioria das vezes, é a verdadeira fé, a fé realmente fecunda, a fé que comove as fibras do coração. Vem cá, vamos lá ver. Experimenta. Experimentou, agora para. E sente. Sente o prazer de ter realizado algo positivo e fora da rotina. Em uma palavra, a fé que transporta montanhas. E ele finaliza dizendo assim, em uma palavra, a fé que transporta montanhas. A fé capaz de fazer uma ação que até aquele momento nós achávamos que não era possível. São árvores frondosas. Lembra da figueira bonita, cheia de folhas, sem frutos? São árvores frondosas, mas sem frutos. E é por isso que Jesus as condena à esterilidade, porque a árvore não derroga o tempo dos frutos, mas nós produzimos quando nós somos tomados de vontade ativa.
Eu vou fazer. Mas eu vou visitar aquela pessoa na Unimed, Valéria? Mas está todo mundo lá na Unimed, está com dengue. Eu já ia falar chikungunya, né? Nem é dengue, é Covid. Né? Não, não posso visitar. Ué, mas você não trabalha na capelania? Você não trabalha assistindo as pessoas nos momentos derradeiros? Meu filho, bota a máscara, bota o chapéuzinho, bota lá a pantufa, bota o guarda-pó, luva e entra no CTI, rapaz. Que fé é essa? Você não vai chegar lá, abraçar o doente, beijar o doente. Mas faça o trabalho. Confie. Confie de que você está a serviço de alguma coisa maior. São árvores frondosas, mas sem fruto, e por isso que Jesus as condena à esterilidade. Pois dia virá em que ficarão secas até a raiz. Isso quer dizer que todos os sistemas, todas as doutrinas que não produziram nenhum bem para a humanidade serão reduzidas a nada. E que todos os homens voluntariamente, né? Quando eu friso uma palavra assim, eu lembro da Sueli. Voluntariamente, não faço porque eu não quero. Dava para fazer. Dava tempo entre uma tarefa e outra de ir lá aplicar um passe. Dava tempo entre uma missão e outra, passar lá e quebrar o galho. Querem um favor? Querem um favor? Peça a quem não tem tempo. Peça a quem não tem tempo. Porque a resposta vai ser assim, rapaz, eu estou enrolado, mas deixa que eu vou dar um jeito. Porque ele já está na engrenagem, ele já está no movimento. Agora o outro que tem tempo de pensar, meu filho, não adianta. Dá para... Rapaz, não vai dar. Não vai dar. Que dia que é mesmo? Não é sábado, 2 horas. Ih, não posso. Sábado, ó. Não vou poder. Não, mas é só mês que vem. E mês que vem, então, rapaz, aí é que não vai dar certo mesmo. Mês que vem é comemoração do desencarne da minha sogra. A gente fica o mês inteiro em prece, em oração. Não vou poder ir. Quer um favor? Peça a quem não tem tempo. É sempre assim. A pessoa mais ocupada, ele dá um jeito. Ele quebra um galho, ele dá um jeito, ele dá uma ligação, ele resolve. Porque já está treinado, a semente já germinou. Aqueles potenciais lá do começo já germinaram, ele já entendeu, e quando ele termina de realizar, o prazer advindo da ação positiva. E conforme nós vamos nos aventurando nesses meandros, nós vamos ficando mais capacitados. Mas lá no capítulo 19 também diz, não confundir isso com soberba, não confundir isso com outros sentimentos negativos. É você estar disposto a fazer dentro das condições possíveis. Né? Você não está lá visitando no CTI, lá eu tenho uma parada cardíaca, deixa que eu resolvo. Não, calma aí. É cada um no seu quadrado, né? Calma. Calma que não é assim também. Nós temos que ir nos capacitando, e conforme nós vamos nos capacitando, os problemas vão crescendo, gente. Porque a gente gosta como? Nós vamos fazendo e os problemas vão diminuindo. Nesse processo não funciona assim. Vamos construir uma casa espírita. É uma moleza. Sensibiliza todo mundo, faz um livro de ouro e começa a obra e as pessoas veem e falam, eu vou ajudar, o que você está precisando? Vou mandar 10 sacos de cimento lá, hein? Ó, vou mandar um tijolinho lá. O que você está precisando? Ferro? Não, vou dar um jeito. Vou fazer lá no Rotary, lá, vou juntar com o pessoal, vou mandar as ferragens lá e aí vem um desafio maior depois da obra pronta. Fazer funcionar e manter-se funcionando. Porque é fácil, às vezes, construir. O difícil é escrever lá na porta, lá 102 anos aberto. Funcionando ininterruptamente. Aí complica o negócio. Então o problema cresce. O problema cresce. E eu sempre
Eu sempre tive envolvido na casa espírita, né? Eu costumo dizer que eu entrei no movimento espírita pela janela, né, do segundo andar. Eu, com, sei lá, 20 e poucos anos, eu lidava com a Ângela, com o Zé Manel, com o seu Dilson, com o seu Aragon, com a dona Ítala Carestiato, e com a dona Eimar Gripe, com a dona Terezinha Capela, e com essa turma toda. E eu tinha 20 e poucos, Sérgio Lobosco, Fernando Figueiredo, Amélia, dona Amélia, Lúcio Quinuste. E eu tinha 20 e poucos anos. Então eu acompanhei o processo. Sabe, meio assim. E não fiquei deslocado em nenhum momento. Não fiquei deslocado em nenhum momento. Porque eu busquei me integrar. E os desafios, vamos fazer semana do livro espírita? Vamos agora. Mas o piano está no palco, vamos tirar o piano. Quantas vezes eu tirei aquele miserável daquele piano do Centro de Arte e coloquei embaixo? Gente, era um piano, e não pode bater, não pode esfregar, não pode balançar. E o troço pesa mais de 200 quilos. E faz bolsa e bota livro, é fácil. Quando você se envolve, você vai. Por quê? Porque você começa a sentir prazer naquilo. Aquilo te dá algo de retribuição. E é isso, às vezes, que nós nos privamos. Vou terminar o texto ali, né? E que todos os homens voluntariamente úteis, que não se utilizaram dos recursos de que estavam dotados, serão tratados como a figueira seca. E não é ameaça, hein? Ninguém vai amanhecer seco. Não. Eles falam de uma coisa íntima. É uma secura lá dentro, sabe? De você chegar num certo momento e falar assim, só obrigação? Não tem mais nada no currículo? Eu não me juntei a uma causa, eu não defendi uma ideia, eu não... nada. Foi só obrigação. Isso talvez é isso que eles estejam dizendo, que possa dar um vazio em nós. E a gente começa a chegar, depois de uma certa idade, né? A gente começa a pensar mais na vida. E era para ser o contrário, né? Porque a gente já está ficando treinado, já vivemos, no meu caso, quase 59 anos, o cara já está acostumado ali, 59 anos, mas não. Você levanta de manhã, a vida começa a te lembrar de algumas coisas, né? Você levanta de manhã e o joelho está doendo. Você fala, gente, mas eu fui dormir, o joelho estava bom. Sabe o que eu fiz de noite com esse joelho? Ontem eu fui dormir, mas sabe assim, igual um coco bom mesmo, aquele coco verde, robusto, inteiro. Eu costumo dizer isso no magnetismo. Falo, ó, aplica o passo no cara e falo, meu filho, agora vai que você está melhor do que um coco. Você está igual um coco, você está compacto, bom, com água, tudo direitinho. Eu fui dormir ontem 10. Gente, eu acordei hoje de manhã, perna doendo, joelho doendo, coluna. Eu falei, não é possível, o que eu fiz essa noite? Nem sonhar eu lembro que eu sonhei. Porque às vezes você tem um sonho, né? De vez em quando eu tenho uns sonhos que quem dorme do meu lado tem que tomar cuidado. Né? Eu dou umas pernadas, uns karatê, uns negócios. Os sonhos às vezes são bem agitados mesmo, né? Mas eu amanheci todo ruim. Eu acho que isso é a vida. Fala assim, ó, cuidado, hein? Cuidado, ó. Tá? Abre os olhos, né? Como diz o outro, abre o olho, porque o negócio vai estar... Tá chegando a hora. Vamos lá, vamos realizar o máximo que der, porque a coisa não está muito legal. E aí nós nos deparamos, né, com o nosso caso específico. Porque eu estava falando de forma generalizada, de forma genérica, né? Mas no nosso caso específico de espíritas, e aí alguém pode falar assim, eu estou vindo aqui hoje pela primeira vez. Cuidado. Porque a fé é contagiante. Cuidado, porque essa doutrina é contagiante. Ela é intrigante. Ela mexe com a gente. Ela faz a gente fazer raciocínios que nós não tínhamos coragem de fazer há alguns anos atrás. Coragem de fazer.
E como mudar isso? E como se transformar? Aventure-se. Aventure-se. Saia da rotina. Faça o inabitual. Faça o inabitual. Nós somos seres que nos acomodamos. Né? Eu acordo todo dia às 6 horas da manhã. Eu publico o estudo todo dia a tal hora. Eu almoço tal hora. Só gosto disso, disso e disso. Meu café é tal hora. Depois eu como tal hora. Depois das 8 eu não como. E nós vamos estabelecendo, nós vamos nos engessando de uma certa forma, que no final parecemos mais uma galinha do que uma pessoa. Porque acorda na mesma hora, come a mesma coisa, dorme, trabalha do mesmo jeito, só gosta assim. Né? Se o computador estiver assim, fala, não, o meu tem que estar assim. Não mexa aqui, hein, por favor. Não mexa na minha bagunça. Se a empregada arrumar a estante, meu Deus, como é que acha o evangelho depois? Mesmo se ela botar em ordem o livro dos Espíritos, o livro dos Médios, o Evangelho, o Céu e Inferno, a Gênesis, a Revista Espírita, mesmo assim dá trabalho para encontrar. Porque a gente se acomoda, a gente gosta do nosso jeito. Do nosso jeito, né? Eu, por exemplo, tenho obra fundamental num quarto lá em casa que os filhos foram se mudando e está sobrando quarto. Né? Tem umas obras lá, tem obra no banheiro, tem obra lá em cima na varanda, no quintal, que às vezes eu vou para lá também. E aí não tem nada para fazer, eu não consigo ficar parado e quieto. Vamos ver se os espíritos reescreveram aquela pergunta. Porque eles reescrevem as perguntas. Você vai ler de novo e fala assim, não é possível, não foi isso que eu li. Não é possível, gente. Não é Cada vez que você lê, a agulha entra mais, sabe? Dói mais. Você fala assim, meu Deus, como eu estou distante, como eu estou distante, como eu estou distante. Faça o inabitual. Aventure-se. Sinta o frio no estômago. Falaram que tem um tal de estudo sistematizado aí na terça-feira. Vou lá ver esse negócio. Vá uma vez, vá duas, vá três, experimente. Experimente. Não conclua antes de ir. Experimente. Como conhecer a doutrina espírita? É muitas folhas, é muita obra. Essas obras aqui são antigas, hein? Eu acho que elas foram murchando, porque se você pegar umas obras novas mesmo hoje encadernar, dá um volume assim, ó. É para assustar? Não, sabe o quê? Você começa lá na pergunta 1, aliás, na introdução do Livro dos Espíritos, né? Porque a introdução do Livro dos Espíritos é um tratado à parte, como a sua conclusão. Você começa e deixa a curiosidade despertar, deixa a vontade de saber. Discorde. Fala, não, isso está errado. Leia as outras perguntas subsequentes ali, você vai ver se está certo ou está errado. Quantas vezes eu leio um e falo assim, não, está errado, isso aqui não pode ser assim. Aí você lê a seguinte, acho que eles têm uma razãozinha. 5, 6 perguntas, depois eu falei, eles têm razão. Mas vale a pena brigar. Vale a pena. Kardec já fez em sistema de perguntas e respostas para nós ficarmos curiosos, para nos incitar, para nos provocar mesmo, para discordar. Não tem esse... Kardec não vai ficar aborrecido. Que dirá os espíritos? Não, olha, não posso falar isso dos espíritos superiores, senão eles vão ficar aborrecidos. Se ficar aborrecido, nem espírito superior é, né? Então não tem problema nenhum deles ficarem aborrecidos. Bom, gente, nós chegamos ao final dessa nossa conversa. Foram 20 slides, muita coisa escrita. Eu espero que... E amanhã é um dia legal, segunda-feira. Segunda-feira é dia de começar a dieta, de mudar os hábitos, de parar de fumar, de parar de não sei o quê, de começar não sei o quê. Não, essa semana vai ser diferente. Eu vou tirar 15 minutos todo dia para estudar as obras fundamentais. 15 minutos, hein, que eu estou falando. 15 minutos. 15 minutos. 1/4 ali de hora. No final do ano você vai assustar o tanto que você leu. 15 minutos por dia. Eu estou vivendo essa experiência. 15 minutos por dia, em 2 anos, nós lemos
o Evangelho segundo o Espiritismo, 15 minutos, eu estou ficando pirado, né? 15 minutos por dia. Em 2 anos, nós começamos no dia 17 de março de 2020, quando fechou a Casa Espírita. Nós começamos. Em 2 anos nós lemos o Evangelho segundo o Espiritismo, o livro que é o Espiritismo, e agora estamos nas 600 do Livro dos Espíritos. Ou seja, lá no final do ano, nós teremos lido 3 obras da doutrina espírita, 15 minutos por dia. Nós, que eu estou dizendo, mais de 500 pessoas envolvidas nesse projeto. Na Austrália, no Japão, em Portugal, nos Estados Unidos, a Fundação dos Cegos no Rio de Janeiro, e mais não sei, e é muita gente que se envolve, 15 minutos por dia, para estudar a doutrina espírita. Uma boa noite para vocês, que Jesus nos abençoe e nos ampare. Experimente o prazer da ação inabitual, da ação positiva. Uma boa noite.